Este quarto vídeo da série que eu estou tratando sobre a questão do uso do tetragrama no Novo Testamento, eu quero tratar de um ponto bastante específico, que é com relação à evidência manuscrita. O que os manuscritos que são usados aí como base para as pesquisas, para produzir, por exemplo, edições impressas do Novo Testamento grego, para que, por exemplo, esse aqui, por exemplo, é a quinta edição das Sociedades Bíblicas Unidas e ele é a base da Nova Almeida Atualizada, que é conhecida como NAA. A tradução Novo Mundo usa o Westcott Hort, consultou também esse texto aqui, mas usa como base principalmente o Westcott Hort, que foi produzido em 1881, que é bem semelhante a este aqui chamado texto crítico. Então, esta base manuscrita que nós temos aí, são mais de 5.000 manuscritos em grego. Nenhum desses manuscritos em grego contém lá o tetragrama inserido no texto grego, ou qualquer forma escrita, vamos dizer assim, do nome de Jeová, com exceção de Apocalipse, ali capítulo 19, que há algumas ocorrências que são traduzidas geralmente nas Bíblias ali por aleluia, né? Alelujá, ou louvai-a-já, né? É uma forma abreviada do tetragrama. Com exceção disso, não tem em nenhum lugar o tetragrama nesses manuscritos. Não existe, não foi descoberto até hoje nenhuma evidência disso com relação aos manuscritos gregos que compõem o chamado Novo Testamento, de Mateus e Apocalipse. Muito bem. Se nós não temos, então qual é a base que a Torre de Vigia ela muitas vezes se apega? Uma delas é a afirmação de que, visto que esses manuscritos, os mais antigos, que são fragmentos, muitos deles, que são mais ou menos por volta do 2º século depois de Cristo, eles são adulterações, eles foram adulterados por copistas cristãos, segundo ela, que removeram, seguindo o costume dos judeus, removeram o tetragrama que estava ali, e trocou utilizando Deus ou Senhor, né? Theos ou Kyrios no grego. E ela afirma isso por quê? Porque ela se sustenta no fato de que a Septuaginta grega, que foi a primeira tradução feita do hebraico, o Antigo Testamento, para a língua grega, foi a primeira tradução bíblica, por assim dizer, no mundo, que foi feita por volta de 280 a.C., mais ou menos. Então, foram descobertos de fato manuscritos que no texto grego tem lá o tetragrama escrito lá em caracteres hebraicos antigos e tal. Então, ela se fia nisso dizendo que, bom, se Paulo, por exemplo, que citou a Septuaginta muitas vezes no Antigo Testamento, ele leu lá, estava com a Septuaginta na frente dele lá e o rolo dele estava lá o tetragrama, ele com certeza na citação, né, quando o amanuense, o secretário dele, foi lá escrever como Tércio, né, foi lá e colocou o tetragrama, né? Muito bem. Mas será que isso tem algum fundamento? Será que isso realmente foi assim? Houve uma grande conspiração dos copistas cristãos posteriores para eliminar de vez o tetragrama dos manuscritos? É uma coisa muito curiosa, porque vamos imaginar o seguinte: se os manuscritos são datados do 2º século, então haveria mais ou menos uma diferença aí, a grosso modo, de 100 anos, 100, 150 anos, dos originais até as cópias, né, que foram feitas, que foram as encontradas aí pelos arqueólogos. Muito bem. Então, se isso é verdade, então por que nenhuma conspiração dessa magnitude ela é citada na literatura antiga? É muito estranho isso, né? Essa falta de menção, porque com certeza vamos imaginar que a maioria dos cristãos posteriores aos apóstolos, conforme alega a Torre de Vigia, estavam todos apostatados, né? Desviados da fé original do cristianismo puro que Jesus e os apóstolos pregavam. Com certeza haveria grupos minoritários que iriam se insurgir contra essa prática. Mas na literatura patrística, na literatura antiga, não há nenhum vestígio desse tipo de citação.
Mesmo que supostos opositores do cristianismo, da maior parte, né, que já estava apostatado, eles seriam encarados como opositores, né, e seria um número reduzido. Mesmo que os escritos desses opositores fossem destruídos, mas, com certeza, conforme os chamados pais apostólicos, né, ou os pais da igreja, a gente sabe muita coisa de alguns movimentos religiosos antigos que eram contra o cristianismo daquele tempo, porque a gente sabe alguma coisa porque eles citam nos seus escritos muitas vezes o que esses grupos opositores ensinavam. Então, com certeza, se o cristianismo estava todo apostatado, na hora que lá, sei lá, Irineu, Clemente, ele ia citar alguma coisa. Ó, tem um grupo aqui que fica insistindo no costume judaico de usar o tetragrama, Jeová, sei lá. Mas não tem isso. Não existe essa conspiração. Em lugar nenhum. Não se tem evidência de que houve adulterações. Mas, voltando à alegação da Torre de Vigia, que os manuscritos mais antigos, né, que existem, são do segundo século para cá, eu estava fazendo uma pesquisa numa coleção chamada Papiros de Chesterbery. Inclusive o Estudo Perspicaz cita, Sentinela cita de vez em quando dele. Existe um códice que é chamado P46, né? É a designação dele, Papiro 46, e ele contém Romanos 5 a 6 e 8 a 15, todo Hebreus, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses 1 a 2 e 5. São 104 folhas, aliás, originalmente eram 104 folhas, mas foi descoberta só 85, né? Eles viram lá que estava faltando, lá pelos que eles examinaram, os estudiosos do assunto, viram lá que só tinha 85 folhas, que tem esses livros que eu citei aqui, a maioria e os livros Colossenses, 1 Coríntios, tudo completo, Hebreus e tal. Então veja só, alguns datam este códice por volta do ano 200 depois de Cristo. Alguns até dão uma data um pouquinho mais recuada, a 175, entre 175 e 225, mais ou menos. Né? É a latitude com que alguns estudiosos do assunto trabalham. Só que teve um estudioso, eu estava pesquisando na internet, uma revista erudita, chamada Bíblica. Ela foi publicada em 1988, aqui, o volume 69, número 2, nas páginas 248 a 257. Um estudioso, né, da escrita antiga, né, que nesse ramo chama paleografia, o nome dele é Yang Kyu Kim. Ele fez um estudo detalhado justamente desse códice, esse P46, e ele comparou o estilo de escrita, as letras e tal, com alguns documentos mais antigos do que ele. E chegou a alguma conclusão impressionante. E, segundo ele, este papiro ele data provavelmente do tempo do imperador Domiciano. Olha que coisa interessante, né? Se realmente estiver certo, este papiro ele pode ser datado da parte final do primeiro século, visto que Domiciano ele governou ali no período do ano 80, mais ou menos ali, né? Então aqui está mencionando que talvez este papiro ele seja datado de antes de 81 depois de Cristo. Até mesmo um pouquinho antes, né, do reinado do Domiciano. Se eu não me engano, acho que ele governou de 81 a 96, se eu não me engano. Então veja que coisa interessante. Se realmente for verdade essa pesquisa dele, e ele é um erudito bastante reconhecido, tá? Para ele ter publicado esse artigo na revista Bíblica, que é uma revista erudita bem conhecida, não é qualquer pessoa, né?
uma pessoa que estuda bastante. E é interessante que eu estava olhando aqui a revista e ele pega letras, compara e tal, com estilos, aí ele faz uma classificação lá por datas, né? Comparando com manuscritos contemporâneos, muito interessante. Ele é bem detalhista, é um cara estudioso profundo. Se esse Yang Qiu Qin tiver certo, então esse papiro Chester Beatty, o P46, ele data de por volta de 81 depois de Cristo. Ou seja, de muito pouco tempo depois que muitas das cartas de Paulo foram escritas. 30 anos, né? 1 Coríntios, né? Alguns acham que foi escrita por volta de 55 depois de Cristo. Seria muito pouco tempo para haver uma adulteração tão grande. Então, esta afirmação que a Torre de Vigia faz de que houve adulterações, copistas cristãos, segundo eles, fizeram propositalmente adulterações para ocultar o tetragrama que estava inserido lá nos textos do Antigo Testamento, não tem base. Porque estudos mais profundos atestam que essa é uma afirmação totalmente desprovida de verdade. O que acontece é que o corpo governante se baseia em suposições. Há alguns artigos eruditos, conforme o professor Howard, que eles gostam muito de citar, mas interessante que eles não citam do artigo inteiro, que o professor Howard, no seu Journal of Biblical Literature, ele cita, né, que possivelmente poderia se ter, em vista dessa descoberta que houve dos textos da Septuaginta, que tinha um tetragrama, possivelmente poderia ter Jeová lá inserido no texto grego do Novo Testamento. Mas interessante, que eu acho curioso, é que as palavras que ele usa, por exemplo, ele menciona aqui, ó, esse artigo, né, a Sentinela não cita do artigo completo dele, né? Então, por exemplo, ele usa termos tais como esta teoria, com toda a probabilidade, é possível que, se a nossa teoria estiver correta, a teoria que sugerimos, se presumirmos. Então veja que ele foi muito cauteloso nas suas afirmações. Então, não se pode ter 100% de certeza e nem ser dogmático como faz a Torre de Vigia. E chega ao ponto de declarar isso como se fosse uma verdade absoluta, que tinha o tetragrama lá inserido nos manuscritos gregos antigos. Então é sempre bom nos aprofundarmos mais, pesquisarmos mais, né? Esses vídeos que eu faço, eu não tenho como detalhar demais. Eu tenho muito material aqui, mas eu não quero ficar estendendo demais, ficar muito longo. E eu quero incentivar que você, testemunho de Jeová, ex-testemunho de Jeová, pessoa interessada nesse assunto, pesquise mais a fundo. Tem muito material excelente na internet, na literatura aí, para quem gosta de saber das coisas e saber a verdade de fato das coisas. O que as evidências apontam? Então, as evidências todas apontam muito mais contra a presença do tetragrama nos manuscritos gregos do que a favor. A evidência é esmagadoramente contra. Mas a Torre de Vigia insiste em diminuir, menosprezar as evidências, faz de tudo, né? Se você pega lá no estudo Perspicaz, no verbete Jeová, que eles tratam desse assunto, eles o tempo todo ficam tentando diminuir a evidência. Com base em quê? Em teoria, probabilidade, é possível, presumimos, sugerimos. É nessas coisas que nós vamos sustentar a nossa fé ou nos basearmos como uma verdade? Pensemos nisso.